Agora um exemplo de um cálculo. Tá? Vamos considerar R2 e R3 com duas bases ordenadas, que não são as bases canônicas de R2 e de R3. Então, R2 está com essa base aqui. Bem, eu estou dizendo que a base é ordenada, mas eu estou usando que é uma notação mais usual, né? Para não ficar um monte de parênteses, parênteses grandes do lado de parênteses pequenos. Vou usar chaves, mas eu estou dizendo a base é ordenada. Esse aqui é o primeiro vetor da base, esse é o segundo vetor da base. Tá? E R3 com essa base ordenada. De novo, chaves ao invés de parênteses grandões, para você queira. Mas esse é o primeiro vetor da base, esse é o segundo vetor da base, esse é o terceiro vetor da base. E eu tenho uma transformação linear de R2 para R3, que é dada por essa forma. E eu pergunto, qual que é a matriz dessa transformação linear com relação a essas bases? Daí tem que voltar lá nas definições e ver o que é. Mas o processo é o seguinte. Para a primeira coluna, você pega o primeiro vetor da base do domínio, calcula, representa na base do contradomínio. Para a segunda coluna, pega o segundo vetor da base do domínio e representa na base do contradomínio. Aplica a transformação R e representa na base do contradomínio. Tá? Então é isso. Para cada coluna da matriz, a gente tem que calcular a transformação na base do domínio e depois representar na base do contradomínio. Ok? Então a gente faz coluna por coluna. Vamos lá. Quem que é o primeiro vetor da base do domínio? Esse aqui, 2, 3. Calcula R. Né? Transforma num vetor de R3. Usa a formulinha. Quem que é o R desse vetor? R de 2, 3 substitui x igual a 2, y igual a 3. É isso aqui. Menos 2, 6, menos 9. Só fazer uma continha. Agora, primeira coluna, porque a gente está aplicando no primeiro vetor da base do domínio, a gente tem que representar na base do contradomínio, tem que representar esse vetor nessa base. Tem que achar os números que, quando multiplicados pelos elementos da base e então somados, dão esse vetor aqui. A gente tem que achar os coeficientes, ou melhor, as coordenadas desse vetor com relação a essa base. X, Y e Z são as coordenadas desse vetor com relação a essa base B. Como que se resolve essa equação? É um sistema em R3, né? É uma equação com 3 variáveis em R3, é um sisteminha 3x3, que tem solução única. Aqui é simplesmente essa equação correspondente à primeira entrada, 1 vezes x mais 0 vezes y mais 3 vezes z é igual a menos 2. Na primeira equação, se obtém comparando primeira entrada com primeira entrada. Isso aqui, segundas entradas, e esse aqui, terceiras entradas. É um sisteminha que a gente tem que resolver para encontrar x, y e z. Tá? Nada muito difícil, resolva do sistema do jeito que você preferir, pode só ficar. São umas equações simples, tem bastante zero, né? Dá de só brincar um pouquinho com as equações e resolver, dá de escalonar a matriz, caso você queira. Essa aqui é a resposta no final. É um sistema unicamente determinado. Ok? Ou seja, acabamos de encontrar as coordenadas desse vetor na base B. Essas coordenadas, elas são as entradas na primeira coluna, que é o que a gente está tentando calcular. Então, aqui são as coordenadas, né? E essas coordenadas aparecem na primeira coluna. E, de novo, é tudo ordenado, tá? Não toma bastante cuidado com a ordem em que você escreve as coisas, tá? 102 sempre vem antes de 0, 10 menos 2 vem antes de 0, 1, 2, tá? Então, a primeira entrada da primeira coluna é o número que está multiplicando esse vetor, 102, o primeiro vetor da base B. Tem que tomar cuidado com a ordem. Não fique
alterando a ordem dos vetores. Mas esse é o processo, né? Para a primeira coluna, aplica a transformação no primeiro elemento da base, representa na base do contradomínio e vê quem são as coordenadas. Essas vão ser as entradas da primeira coluna. E quanto à segunda coluna, é a mesma coisa, essencialmente, né? Aplica a transformação R no segundo vetor da base do domínio, representa na base do contradomínio e as coordenadas vão ser as entradas da segunda coluna. Então, de novo, processo mais ou menos automático, que pode ser programado, por exemplo. Pega o segundo vetor da base do domínio, aplica a transformação, aqui a gente calculou, e tem que representar na base do contradomínio, que corresponde a resolver um sisteminha, né? Primeira coordenada, que é o x, é menos 5. Segunda coordenada, que é o y, é menos 1. Terceira coordenada, que é o z, é menos 1. Sempre tomando cuidado com a ordem. Então é menos 5, menos 1, menos 1. Essas aqui são as entradas da segunda coluna. Ok, então acabou, né? A gente já fez isso para todos os elementos da base do domínio e a gente obteve todas as colunas da matriz associada. Isso aqui foi calculado anteriormente, isso aqui a gente acabou de calcular. Dá de simplificar um pouco, que nos exercícios que vocês têm, eu fiz para as entradas, para completar uma matriz só com entradas inteiras, né? Jogar esse 1 sobre 12 que aparece aqui para fora da matriz e multiplicar as entradas por valor apropriado, né? Então, por exemplo, 17 sobre 4 é 1 sobre 12 vezes 51. É um jeito de ter uma matriz com entradas inteiras aqui. Tá. Então, e o caso trivial? Aqui foi um caso não trivial, né? A gente representou uma transformação linear de R2 em R3 com relação a umas bases não canônicas, bases meio aleatórias até. Mas e se nós tomássemos o caso meio trivial? Transformações entre espaços euclidianos, agora pode ser, por exemplo, de R3 para R2, mas ao invés de tomar bases estranhas de R3 e R2, nós tomamos base canônica, né? Qual que é a transformação, a matriz associada à transformação T, que é dada aqui por uma formulinha, com relação às bases canônicas? Será que é a mesma matriz que nós fazíamos anteriormente, né? Como que era? Primeira linha era 3, 1, 1. Segunda linha, 1, 0, menos 1. Será que essa é a matriz que a gente vai obter? Então, só uma anotaçãozinha para simplificar um pouco, que quando nós consideramos base canônica de Rn de Rm, a gente omite índice e superíndice na matriz da transformação linear, tá? Só para não ficar muito pesada a anotação quando isso não é necessário. Nesse caso, com bases canônicas do espaço euclidiano, a gente até omite elas na anotação da matriz. Então é só aplicar a definição. Como que a gente faz isso? Como calcula a matriz associada a essa transformação? Pega o primeiro vetor da base do domínio, que é T1, 0, calcula T, representa na base do contradomínio. Faz o mesmo, pega o segundo vetor da base do domínio, calcula T desse vetor, representa na base do contradomínio. Mesma coisa, terceiro vetor da base do domínio, aplica T e representa na base do contradomínio. Então, usando essa formulinha para a transformação T, é fácil de calcular as imagens dos vetores da base canônica pela transformação T. E também, de novo, a base canônica é fácil de representar vetores de R2 com relação à base canônica, né? É só ver entrada, 3 vezes o primeiro vetor, mais 1 vezes o segundo vetor.
Então aqui é tudo mais ou menos trivial, né? Não teve que resolver nenhum sistema, porque a base canônica é fácil de se lidar. E o que que diz? Bem, a primeira coluna da transformação T tem entradas 3 e 1. A segunda coluna da transformação T tem entradas 1 e 0. A terceira coluna da transformação T tem entradas 1 e menos 1. E a gente escreve isso. Primeira coluna tem 3 e 1. Segunda coluna 1 e 0. Terceira coluna 1 e menos 1. E olha só, é exatamente aquela matriz que a gente construía antes. Que daí nas linhas, né? Era mais fácil de fazer ela nas linhas. Era 3, 1, 1, 1, 0, menos 1. E aqui deu 3, 1, 1, 1, 0, menos 1. Esse 0 aqui deveria ser verde, tá? Porque é esse 0 que a gente está copiando. E só para ter um pouco de cuidado, a matriz de uma transformação de R3 para R2, ela é 2 por 3, tá? Porque a gente tem que, ela tem tantas colunas quanto elementos de uma base do domínio tenham. Então, qual dimensão? Ou melhor, tem tantas colunas quanto a dimensão do domínio. Se ela vai de R3 para R2, domínio R3, ela tem 3 colunas e 2 linhas. Okay? Então, um pouquinho de cuidado aqui. Mas vê, realmente, agora a gente sabe, viu em particular, que toda transformação linear de Rn para Rm ela é dada por uma matriz, e é exatamente aquela matriz que a gente vem construindo já faz algum tempo. Ok? Então, assim, a teoria ela pode ser um pouco complicada, a notação pode ser pesada, mas o processo para calcular matrizes com relação à base, ele não é complicado, tem vários passos pequenos, né? Calcula a imagem de cada vetor da base do domínio, representa na base do contradomínio e faz isso coluna por coluna, constrói a matriz coluna por coluna. Esse é um jeito que funciona. Ok? De novo, para esse tipo de problema onde é simplesmente acha a matriz. Se não, tem que voltar na definição de matriz associada e ver. Segue as definições com cuidado que tudo vai dar. Ok? Isso é tudo por hoje. Obrigado.